E com tudo isso, de tal modo se enchera o envoltório corporal de nosso amigo, bem como de algumas recordações relativas a seus pais, que este Suan se tornara um ser completo e vivo. Cuidado aqui, né? Uma coisa é a percepção posterior e a explicação posterior que o narrador quer dar ao Suan, né, enquanto uma individualidade. Outra coisa é achar que na vida é realmente isso que acontece, né? Então as pessoas aparecem pra gente como um invólucro, como é que é, qual que é a palavra que ele usa aqui? Um envoltório, né? Vazio, e nós preenchemos esse envoltório com coisas. Não é assim que as pessoas nos aparecem, certamente não é assim. Assista um filme chamado A Oeste do Éden, se eu não me engano, de um diretor grego bem interessante chamado Costa Gravas. Mas tem vários outros que fazem assim. Que é o seguinte, o personagem principal vai passando e ele vai interagindo com pessoas, né? Então uma pessoa o ajuda, outra pessoa olha para ele, outra, e cada pessoa é cheia de significado. O diretor ele é tão perceptivo, né? Que cada pessoa, por mais que apareça assim 10 segundos no filme, a gente infere que aquela pessoa é uma pessoa inteira, né? Esse é um talento para pouquíssimos, né? Uma outra experiência, e aí, se você não achar o filme do Costa Gravas, chega um dia numa praça, fica no dia em meio de uma praça, né? E é claro, desliga o teu telefone, né? Tenha certeza que você não conhece ninguém naquela praça e começa a prestar atenção às pessoas que voltam, que circulam à sua volta, né? Se você tiver sorte e atenção o suficiente, você vai ver que cada pessoa ela começa a explodir em significados. Né? É incrível. É incrível. Se você realmente olha para a pessoa, você olha 3 segundos, passa uma pessoa com todos os dramas, por mais que você não conheça todos os dramas dessa pessoa, você não conhece nada. Você pode pensar, eu acho que esse cara deve estar preocupado com dinheiro pelo jeito que ele está andando. Você pode pensar, né? Mas o fato de você não saber nada sobre aquela pessoa, além da sua aparência física que está passando por 3 segundos na sua frente, não deixa não apaga o fato de que aquela pessoa é um ser cheio de significado, né? Então, esse envoltório vazio, na verdade, quando a gente realmente está percebendo as pessoas, ele não existe. Né? As pessoas não andam por aí como envoltórios vazios. Né? Uma ótima experiência quando você continua com isso que eu falei, uma experiência quase que sobrenatural. Você nota um, nota outro, nota outro, nota outro. Mas você tem que se despojar de você mesmo, né? Dá toda a tua atenção a essas pessoas que estão passando em volta de você. Chega um momento que parece que a praça inteira, né, o lugar inteiro se explode em significado. Você vê aquelas dezenas e dezenas de pessoas, cada um com a sua própria vida. Passa um ônibus, você vê mais 150 pessoas naquele ônibus e cada uma delas é uma vida cheia de significado. Significado que você não tem acesso, é claro, mas você não deixa de notar esse significado, ok? Então, quando nós falamos desse envoltório, é muito mais a concepção que as conclusões que nós chegamos em relação a Swan do que qualquer significado. Significado Swan teria se você simplesmente o visse e prestasse atenção nele, passar na sua frente, né? Mas acontece que aí você tem diversas conclusões, diversas frases, você transporta para o nível do discurso e para o nível das conclusões, nível como é que se diz? Que o detetive faz de deduções, né? Aquilo que de outro modo aparece como uma experiência muda. Mas não é porque a experiência muda que ela não é cheia de significado, tá bom? Então é muito importante a gente colocar isso daqui em perspectiva. E com tudo isso, de tal modo se enchera o envoltório corporal de nosso amigo, bem como de algumas recordações relativas a seus pais. Então, se enche com tudo isso, bem como as recordações, que este Suan se tornara um ser completo e vivo. E eu tenho a impressão de deixar uma pessoa para ir me encontrar com outra bem distinta, quando, na minha memória, passo do Suan que conheci mais tarde em detalhe para esse primitivo. Então o narrador já nos diz, né? Eu vou conhecer esse Suan muito melhor e parece que são duas pessoas diferentes. Né?
no qual reencontro os erros encantadores da minha juventude e que, aliás, se parece menos com o outro do que com as pessoas que conheci na mesma época, como se ocorresse em nossa vida o mesmo que num museu, onde todos os quadros de uma mesma época têm um ar de família, uma mesma tonalidade. Esse primitivo Swan, cheio de lazeres, perfumado pelo aroma do grande castanheiro, do cestinho de framboesas e de um tantinho de estregão. Estregão é uma erva que você usa para temperar, né? Ele tem um sabor adocicado, levemente picante. Ele lembra a erva doce, né? Bom, e aí, o que a gente fala sobre esses dois swans, né? Bom, eu vou contar uma experiência, né, real, né? Eu, quando era moleque, eu tive lá uma namoradinha, né? E essa namoradinha era uma coisa, ela era mais velha do que eu, né? E ela era simplesmente bem mais velha do que eu, né? Então aquela coisa mais encantadora do mundo para um moleque, né? Um moleque de 16 anos, 17 anos, ficar com uma, uma pessoa bem mais velha, tinha 20 e tantos anos. Oh, então ela tinha todo esse glamour, né? Aconteceu que uns anos depois eu encontrei novamente e a gente conversou algum tanto novamente, depois de que eu já era adulto e ela continuava sendo adulta, né? Mais velha do que eu, né? E realmente eu tive essa impressão que o nosso narrador tem em pensar sobre este Swan aqui, o Swan da infância dele, e o Swan que depois vai ser o seu conhecido próximo, né? Parece que são duas pessoas totalmente diferentes. E isso, em teoria, ajuda a provar a tese de que o Swan, na verdade, é um boneco vazio, né? Não podemos esquecer da palavra que ele usa. Ele é apenas um envoltório, né? Isso é apenas como se fosse um envelope assim que você coloca coisas. Isso parece provar. Ou, no meu caso, eu posso dizer com certeza, pode mostrar minha incapacidade. E eu tenho certeza que se eu analisar, o nome dela era Gisele, né? Era não, ela deve estar viva, né? Eu tenho certeza que se eu analisar a Gisele de quando eu era um moleque e depois a Gisele que eu encontrei quando eu já era adulto, eu vou encontrar uma na outra. A única coisa, quando eu era moleque, lembra aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, eu só conseguia ver que, eu sou um moleque, eu estou ficando com uma menina adulta, né? E eu conseguia ver isso só nela. E depois, quando eu já estava mais calmo, assim, menos impressionável, eu consegui ver outros aspectos da personalidade e da aparência, aparência enquanto aparecimento, não só a aparência física, o aparecimento da Gisele. Então pode ser que se eu começasse, vamos supor que eu quero vou escrever um conto, um romance em que a Gisele é uma personagem. Pode ser que ao explorar a personalidade da Gisele, eu consiga unir essas duas coisas e ver que aqui uns aspectos da Gisele ficaram mais evidentes para mim, mas que muita coisa que eu notei depois de adulto já estava lá, ok? E eu acredito piamente que essa é a realidade, é exatamente assim que as coisas acontecem, né? Então, não é que, por exemplo, a mulher vai lá e se casa e durante o namoro o cara é um príncipe encantado, depois do casamento ele é um bruto, violento, etc, né? Aquele bruto já estava dentro do príncipe encantado, né? Não sei se muito bem escondido, não sei se já aparecendo algumas partes, mas não sendo percebido pela mulher porque ela estava apaixonada, mas o bruto já estava lá. E aquele príncipe encantado que consegue enganar uma mulher continua no bruto, percebeu? Então, muito cuidado para não achar que as pessoas são meramente aquilo que nós as preenchemos, né? As pessoas são todos, né? Ou seja, são um todo, né? Bom, se ainda fica meio intrigante pensar sobre a questão, pense o contrário, pense em alguém te percebendo, né? Ora, não é porque você me percebe enquanto um youtuber que lê Proust
que eu vou achar que eu, de alguma forma, sou um youtuber que leio Proust, né? Eu sei que a minha vida é esférica, eu sei que você não consegue ver minha nuca, né? Eu sei que tem diversas partes da minha personalidade social, pessoal, filosófica, todas as personalidades que você não percebe. Eu tenho ciência disso, né? Então vamos nada mais fazer do que dar essa colher de chá para as outras pessoas e vamos imaginar que o outro é exatamente isso mesmo. Ele é um outro de mim mesmo. Então, se eu sou uma pessoa infinitamente complexa, que é simplificada pelo ponto de vista das outras pessoas, por que eu não posso estender a gentileza, vamos colocar assim, e achar que as pessoas também são um todo complexo, que são simplificados pelo ponto de vista, né? Qual que é a diferença dessas duas posturas? A diferença é acreditar que há uma verdade só, né? Infinitamente complexa, mas uma verdade só, e diversas verdades independentes e autônomas. A partir do momento que a gente começa por esse caminho de diversas verdades independentes e autônomas, nós vamos parar na maior confusão filosófica, existencial, religiosa, artística que se possa imaginar. Então é uma questão extremamente importante.